Olá, servidores públicos municipais de São Bento do Sul. Meu nome é Luísa, eu sou advogada do Sindicato dos Servidores e estou aqui para responder as principais dúvidas jurídicas que estão chegando ao nosso conhecimento. Primeiramente, eu queria deixar bastante claro que é muito complicado para qualquer profissional de direito dar alguma certeza neste momento. Isso porque, assim como vocês, nós estamos sendo bombardeados constantemente com decretos, medidas provisórias, portarias. Então, tudo que eu vou dizer aqui é uma linha geral. O cenário ele é ainda de bastante indefinição, mas eu acredito que pode ajudar. De qualquer forma, então, eu buscarei elucidar as questões que estão tirando o sono de nossos profissionais. O Decreto Municipal 1744 de 2020 dispõe que a partir do dia 26 de março de 2020 não será mais considerado ponto facultativo, e sim utilizada a licença-prêmio, o banco de horas, as férias vencidas ou a antecipação de férias dos servidores. Tal situação é legal? O que o sindicato pretende fazer? Bom, primeiro eu preciso entender o seguinte. O Decreto Municipal número 1715 de 2020, ele concedeu o ponto facultativo para os servidores que não estivessem em atividades essenciais do período de 19/3 até 25/3. Passado esse período, não houve um decreto ampliando o período de ponto facultativo. Eis que vem o Decreto 1744 de 2020, dizendo que a partir do dia 26/3, ou seja, fim do prazo do ponto facultativo, seria utilizado ou licença-prêmio, ou banco de horas e férias vencidas, ou férias futuras. O decreto, portanto, regulou uma situação passada, a qual tinha ficado em aberto. O sindicato entende que, com relação à licença-prêmio, deve ser resguardado o direito do funcionário que ingressou antes de 2002, uma vez que esse pode optar entre a pecúnia, o dinheiro, ou a folga em si. Com relação às férias, há alguns pontos que precisam ser analisados. Primeiro, no artigo 1º, parágrafo 4º do Decreto 1744, se diz que o pagamento da remuneração das férias, normais ou antecipadas, acrescidas do adicional de férias, durante a situação de emergência, poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao da fruição. Então, precisamos observar que há uma importação que, ao nosso ver, é inapropriada. Uma importação do quê? De partes do texto da Medida Provisória Federal número 927, mais precisamente os artigos 8º e 9º. Isso porque essa Medida Provisória Federal, ela não se aplica aos servidores públicos. Ela se aplica às questões trabalhistas dos trabalhadores do meio privado, não podendo, portanto, dispor sobre o regime dos servidores. Dessa forma, o que deve nos amparar neste momento é o nosso estatuto, o qual vai dizer que o terço constitucional deve ser pago quando da fruição das férias, e não em dezembro. Para resumir mais ou menos tudo que eu disse aqui, o decreto pode ser feito para situações passadas, isso é ok, mas não pode contrariar as leis do município, não pode contrariar o estatuto. Tudo isso que eu estou falando serve para os servidores que não apresentem sintomas de Covid, porque aí deveriam estar afastados em razão de doença, caso de licença, e não dos pontos trazidos pelo decreto, licença, prêmio, férias, etc. E também não se aplica aos profissionais em serviços essenciais, porque continuam na ativa. Não se aplicam também aos profissionais da educação que estão fazendo home office, porque eles também estão em atividade, então não se aplicaria também.